Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos cantar o hino da harpa cristã. Glória a Deus. 545. Deus enviou. Um pouquinho mais baixo, né? Deus enviou. 545. Vamos cantar o 200, gente. Mudei aqui, viu? Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração. Seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, quando pra levar consigo culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Glória a Jesus. Graças a Deus. Meus amados irmãos, eu também saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Foi me dada aqui a oportunidade de estar fazendo a leitura da lição, convidar os irmãos para nós ficarmos de pé e lermos aqui a nossa lição de hoje, que é a lição de número 12. Eu vou estar lendo com a igreja a introdução aqui da lição. Depois estarei passando para o coordenador da EBD, o presbítero Adailton. Quem não tem revista pode acompanhar na Bíblia os textos bíblicos. A lição de número 12 tem como título: Sendo a Igreja do Deus Vivo. Diga assim: sendo a Igreja do Deus Vivo. O texto áureo está em Efésios capítulo 5, versículo 32, que diz assim: grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. A verdade prática, o autor deixa a seguinte declaração: a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada, e suas vestes devem ser manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Leitura bíblica em classe
está em 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 16, e também em Efésios, capítulo 5, 25 a 27, e o versículo 32. Vamos estar lendo em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 16, Efésios 5, 27 a 25 a 27 e o versículo 32. Como de costume, vou estar lendo o primeiro versículo, os irmãos, o seguinte. Os irmãos encontraram que não tem revista? 1 Timóteo, versículo 14, diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te bem depressa. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Versículo 32 diz assim: grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Glória a Deus. Irmãos, podeis assentar. Vamos estar fazendo aqui a introdução rapidamente, entregando aqui para o coordenador da EBD, presbítero Adailton. A introdução da nossa revista diz assim: os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. Infelizmente, ela não está imune a influências nocivas da sociedade. Nesta oportunidade, vamos abordar a natureza da igreja, seu relacionamento com Cristo e as armas que impedem a mundanização da igreja local. A proposta é chamar a atenção para o papel da igreja do Deus vivo, como coluna e firmeza da verdade. Nós vamos estar estudando hoje, aqui, a natureza da igreja do Deus vivo, Cristo e o relacionamento com a igreja, as armas da igreja do Deus vivo. Aqui nós temos uma lição que praticamente ela está sendo estudada no decorrer do ano inteiro. Sempre está aqui falando o que é a igreja de Cristo, o que a igreja de Cristo faz na terra. Qual é a missão da igreja de Cristo? A missão da igreja de Cristo é somente fazer um ajuntamento de mais pessoas salvas em Cristo, para que nós possamos um dia estar ali, juntamente com o Rei Jesus. E vendo aqui essa lição, nós podemos entender que a igreja, ela não está morta, a igreja está viva, porque ela pertence a Deus que é vivo, e vive para sempre e eternamente. Sabemos que a igreja, ela começou ali sendo manifestada logo que Jesus foi assunto aos céus, foi embora e deixou os seus discípulos, que nós estávamos estudando quarta-feira passada, que não eram mais discípulos, viraram apóstolos, porque até discípulos eram quando eles estavam aprendendo, né? Como eu expliquei aqui na quarta-feira, um discípulo, ele é um estudante, ele é um aluno. Quando ele se forma, ele se torna alguém daquela categoria que ele estudou. Se ele estudou para ser um advogado, ele vai ser agora chamado de doutor. Se ele estudou para ser um médico, ele também será chamado de doutor. Se ele estudou mesmo para dar aula, ele também será chamado de professor. Então, nós vemos aqui que a igreja, ela está
permanecendo, apesar, né, irmã Antônia, apesar das dificuldades dos nossos dias de hoje. Se nós se acautelarmos bem, nós vamos ter o maior cuidado de não se envolver com as coisas concernentes à impureza, ao pecado, irmã Iris. Porque tem gente que vive a vida no pecado e não está se importando mais com a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a igreja seja sempre pura. Eu até falei, citei aqui, presbítero Deus, sobre o fariseu. Os fariseus, eles eram considerados pessoas separadas para Deus, pessoas chamadas de santos, ou seja, a palavra fariseu significa santo. Nós, hoje, temos que ser considerados aí para o mundo de pessoas santas, separadas. Nós já somos separados das coisas concernentes ao mundo. Nós somos separados porque aquilo que o mundo acha normal, dentro do nosso estudo bíblico, do nosso contexto de vivência, nós vemos que é anormal. Porque tudo aquilo que Deus deixou para que nós possamos fazer é a normalidade da vida. Agora, tem coisas que Deus proibiu que nós temos que olhar e entender que não é para a igreja estar fazendo. Hoje estamos sendo vigiados. Irmão João, hoje nós estamos sendo vigiados sem a gente perceber, né, irmã Paula? Se você passa numa rua, hoje aqui, e de repente você faz alguma coisa errada, Ismael, de repente alguém filmou com a câmera, né, no poste, na frente de uma casa, e alguém filmou, você fez uma coisa errada. E essa imagem, ela vai logo para as redes sociais, para o Instagram, para o Facebook, né? E de repente, você que é cristão, que aparentemente se mostra como um servo de Deus, foi pego fazendo uma coisa errada. E aí? Qual é a vergonha? A vergonha será grande. Desta forma, Deus, Ele sempre está avisando a igreja, a minha igreja é separada. O autor da revista, ele teve como título a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Irmãos, hoje está até difícil a gente pregar o Evangelho. Vocês viram o que aconteceu com a igreja do Tirirical? A igreja do Tirirical, ela está sendo processada por causa de uma oração. E nós vemos que hoje a dificuldade é tremenda. Até quando nós formos falar, né, irmãos? O último pastor presidente estava aqui e estava explicando para os obreiros. Até quando a gente vai falar de Cristo para as pessoas, temos que medir as nossas palavras. E até mesmo ter um argumento para mostrar para a pessoa que o que ela está fazendo é errado, mas sem ofender. Sem ofender. É um negócio difícil. Está difícil. Mas a igreja de Deus é para isso, para trazer a mensagem da salvação para o povo. Trazer a mensagem da libertação. E muitas das vezes nós pensamos que agredindo com palavras, vamos trazer um benefício para Deus. E às vezes Deus não quer isso. Deus quer que você pregue a sua palavra como ela tem que ser. Porém, hoje, irmã Antônia, o negócio está difícil. Muito difícil, irmã André. Porque se a gente falar uma palavrinha de nada, tirado do seu contexto, nos destrói. O inimigo tenta nos destruir. Então nós temos que ter cuidado até mesmo para falar de Deus para as pessoas. Porque o negócio está difícil. Nós vimos um profeta falar 10 anos atrás que o Brasil ele ia apertar tanto, um pastor pregando, ele falou que o Brasil ia apertar tanto, que os crentes depois estariam clamando porque não ouviram o que o líder espiritual falou. Estamos chegando a esse momento do aperto, de medirmos as nossas palavras, irmã Cristiane, para não ofender, porque as pessoas estão tudo ofendidas hoje, né, irmã Paula? Qualquer coisinha estão se ofendendo. Tudo as pessoas estão se ofendendo. Até a nossa democracia hoje, no falar, nós temos que ser moderados. Temos que calar, estão tampando a nossa boca. Mas nós temos que dizer que pecado vai continuar sendo pecado e o evangelho de salvação vai continuar sendo pregado. Porque Jesus é que liberta o homem do pecado. E o pecado
ele tem que ser combatido. E ele é combatido como, irmão João? Através da palavra. A igreja de Cristo é para combater o pecado. Paz, meus senhores e senhoras. Quando eles estão bem aperreados, eles correm para a igreja para pedir ajuda. Pastor, eu não aguento mais. Ora por mim, minha família, meu filho, eu. Eles correm para a igreja. Mas quando eles se sentem ofendidos, eles querem atacar a igreja de Cristo. Mas quando eles estão bem no lamaçal do pecado, eles correm para a igreja. Tem gente, irmãos, que já aconteceu de alguém estar batendo na porta dele de madrugada. Ei, irmão, ora por mim, irmão. Por quê? Porque lá na sua casa, ele está atribulado, acontecendo alguma coisa. E muitas das vezes, ele lembra do irmão. Rapaz, aquele irmão é crente, aquele irmão anda com a Bíblia, aquele irmão que vai para a igreja. Eu vou correr na casa dele para pedir ajuda. Ele vai lá e bate. Eles querem nos atacar, mas quando o negócio aperta, e falando sobrenaturalmente, quando o negócio aperta, eles buscam a ajuda da igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo, ela pertence ao Deus vivo. Vou estar passando essa oportunidade para o coordenador da EBD, estar dando aqui a aula para vocês. Glórias a Deus, aleluia, né? Interessante o que o pastor disse aí, né? Que quando o negócio aperta, né, para o povo lá fora, aqueles que criticam, a primeira coisa que eles lembram é do reino de Deus, dos crentes. Já aconteceu comigo, né, de pessoas que eu trabalhei junto, criticava, às vezes batia de frente, mas quando o negócio apertou, meu amigo, ele veio falar com o irmãozinho, né? E a gente tem que ouvir essas pessoas, a gente tem que orar por eles, né, abençoar a vida deles, para que Deus possa abrir os olhos espirituais deles. Nós vamos dar continuidade aqui nesta noite. Nós vamos aqui estar lendo o primeiro tópico. Louvado seja Deus. Eu queria passar para uma irmã estar lendo, né? Quem é que tem a revista aí? Levanta assim as irmãs que tem a revista. Certo. O primeiro tópico que eu quero passar aqui para a irmã Paula, né? A Paula vai estar lendo para nós. Lê para nós aí o primeiro ponto aí, irmão Paulo. Glória a Deus. Sim. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Está vendo, irmão? O interessante é que a igreja de Deus, ela é comparada aqui com alguns nomes, que diz aqui, a noiva de Cristo, o corpo de Cristo, casa do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Louvado seja Deus. Está vendo, irmãos? Principalmente esse último aqui, a coluna e firmeza da verdade. Por quê? Porque na igreja nós ouvimos a verdade. Na igreja, às vezes, ouvimos tanta verdade que, às vezes, nós chega até ficar meio que enfurecido. Mas a palavra de Deus diz que a repreensão, no primeiro momento, ela provoca ira, mas depois ela dá um bom efeito, né? Louvado seja Deus. E quantas das vezes, eu mesmo, particularmente, já não participei de cultos que, às vezes, chegava tão ruim dentro do culto, na hora do culto, às vezes irado um pouco, mas após aquele culto, eu senti algo diferente, porque na igreja, irmão, nós ouvimos totalmente diferente do que nós ouvimos lá fora, né? Às vezes nós passamos o dia trabalhando, correndo atrás do nosso pão, a gente vai na casa de um parente, vai na casa de um amigo, e às vezes é aquele amigo lamentável, rapaz, eu estou passando por isso, eu estou sofrendo isso.
aí vai na casa de quem sabe, de outro, aí ouve tantas coisas diferentes. Mas na casa de Deus, você ouve a verdade. Na casa de Deus, você recebe o alimento que você precisa, né? Você recebe a verdadeira palavra de consolo, palavra de libertação, de despertamento. Tudo isso você só vai encontrar na casa do Deus vivo, louvado seja Deus.